Olha, a gente ouve falar o tempo todo que a inteligência artificial generativa está revolucionando tudo, né? Mas e a construção civil, uma das indústrias mais antigas do mundo? Pois é, o que muita gente não imagina é que a grande virada de chave não está assim nos tijolos ou no cimento, está na papelada. É isso mesmo. Hoje a gente vai mergulhar em como a automação de documentos está mudando completamente as regras do jogo, lá do canteiro de obras até o escritório. Vamos pensar um pouco. Todo grande projeto de construção, mas todo mesmo, gera uma verdadeira montanha de documentos. São relatórios, propostas, checklists, uma infinidade. Mas alguém já parou para pensar qual é o custo real disso? E eu digo custo de verdade, aquele que fica meio escondido de todo esse trabalho manual? A resposta, olha, é de cair o queixo. US$ 1.150.000. É isso aí. Esse pode ser o gasto anual de uma única empresa de construção de porte médio só para lidar com o documento na mão. E não é só o papel, claro. A gente está falando de salários de gente qualificada, de tempo que poderia ser usado em outras coisas, de atrasos que geram multas, de disputas contratuais, enfim, é um problema gigantesco. E é exatamente aí que a IA entra para resolver. E olha, isso não é papo de futuro não, hein? Nem teoria. Já é uma realidade e está acontecendo no mundo todo. Só que a história de como a IA generativa está sendo usada na construção, bom, ela muda bastante de um país para o outro. É quase um mapa-mundi da inovação, cada um com sua estratégia. E quem está na frente dessa corrida? A China, disparado. Uma pesquisa agora de 2024 mostrou que 83% das empresas chinesas já usam IA generativa. Para ter uma ideia, nos Estados Unidos são 65%. E por que essa diferença toda? Basicamente, um empurrão gigantesco do governo chinês para criar os chamados canteiros de obras inteligentes, sabe? Integrando essa tecnologia em tudo, em larga escala. E os jeitos de usar são bem diferentes, viu? A China foca em escala em monitorar as obras de forma massiva. Enquanto isso, os Estados Unidos e a Europa vão mais fundo em coisas específicas, tipo garantir que tudo está dentro das normas, automatizar propostas. E o Brasil? Bom, por aqui a gente está numa fase mais de experimentação. As empresas pioneiras estão rodando projetos piloto, otimizando processos internos, sentindo o terreno. Para a gente ter uma noção do impacto disso na prática, vamos para um exemplo real lá da China. Imagina só, antes da IA, um engenheiro levava em média 3 horas. 3 horas para montar um único relatório de segurança numa obra de hospital. Era tudo na mão, um trabalho minucioso, demorado. Agora, segura essa, o depois. Com o sistema de IA que entende imagens e transcreve áudio, esse mesmo relatório fica pronto em 30 minutos, meia hora. É 6 vezes mais rápido. O que isso quer dizer na prática? Que a capacidade da equipe de inspeção simplesmente multiplicou por 6, sem precisar contratar uma pessoa a mais. Pulando para os Estados Unidos, o impacto também é gigante. Uma empresa de arquitetura, a Moore Group, começou a usar um copiloto de IA. Sabe o que é isso? É tipo um assistente virtual super inteligente que ajuda a escrever e organizar os documentos. O resultado? Eles conseguiram aumentar em 5,5 vezes a metragem quadrada de projetos que eles documentam por ano. Pensa no que isso significa. É um salto absurdo na capacidade de produzir e, claro, de fechar mais negócios. Beleza. Então a gente já viu onde a IA está sendo usada no mundo. Mas agora vamos pro filé mignon da história. O que exatamente está sendo automatizado? Que tipo de documento está no epicentro dessa revolução toda? Então, a estratégia das empresas é começar pelo arroz com feijão, sabe? Aqueles documentos que têm um volume enorme e são super repetitivos. Relatório diário de obra, especificações técnicas, propostas comerciais, checklists de qualidade, a lista é grande. E por que começar por aí? Simples, porque automatizar isso gera um resultado visível e imediato. É economia na veia de horas preciosas de profissionais que poderiam estar fazendo coisas muito mais estratégicas. A mudança no dia a dia de um engenheiro, por exemplo, é brutal. Aquela tarefa chata de fim de dia, de ficar no escritório juntando um monte de anotação e foto, acabou. Agora, o relatório é gerado em minutos, ali mesmo, no canteiro de obras. A IA pega as fotos, as anotações e plim! Entrega um documento prontinho, formatado, padronizado, na hora. E a sensação que isso dá para o profissional é de poder, de ter um superpoder. Olha só o que um diretor do DLR Group disse sobre usar o ChatGPT para escrever propostas. Ele resumiu perfeitamente. É como se eu tivesse uma grande equipe me auxiliando. Pensa nisso, uma equipe inteira à sua disposição 24 horas por dia. Tá, tudo isso é muito legal, mas e a grana? E o retorno sobre investimento, o famoso ROI?
Pois é. Agora a gente chega na parte em que os números não só falam, eles gritam. É aqui que a gente vê o impacto financeiro direto dessa tecnologia. Dá uma olhada nisso aqui. Antes da IA, um gerente de projetos gastava quase metade do tempo dele, 45%, só com tarefa administrativa, papelada, e-mail, planilha. Com a automação, esse número despenca para 15%. E o resultado prático? Esses mesmos gerentes passam a conseguir tocar 40% mais projetos, ao mesmo tempo. E a economia não é só no relógio, não. O mais interessante é de onde vem o dinheiro. A maior parte, 40% da economia, vem da redução de erros e de retrabalho. Sabe, aquela coisa cara de ter que quebrar e fazer de novo? Com a documentação mais precisa, isso diminui muito. E tem mais. Uma papelada mais organizada e consistente também reduz briga jurídica e disputas contratuais. Daí, vem outros 25% de economia. E quando a gente fala de tarefas bem específicas, de especialistas, o ganho é ainda mais absurdo. Um caso relatado por um empreiteiro. A revisão de um documento técnico de engenharia, que antes levava 16 horas de um profissional sênior, passou a levar só 2 horas. Uma redução de 87,5%. Isso libera o engenheiro para pensar na estratégia do projeto, em vez de ficar caçando vírgula em documento. E agora, o número que todo mundo quer saber. O retorno sobre o investimento anual para a automação de documentos na construção fica, em média, entre 280% e 420%. Deixa eu traduzir isso. Para cada real investido, a empresa pode esperar um retorno de quase 3 a mais de 4 reais. Limpo. É um argumento de negócio que não tem como ignorar. E melhor de tudo, o investimento se paga muito, mas muito rápido. O tempo para ter o dinheiro de volta, o chamado payback, é de apenas 6 a 8 meses. Ou seja, em menos de um ano, a tecnologia não só se pagou, como já está dando lucro. Ok, os números são incríveis, a gente já viu. Mas como é que se sai de um teste, de um projeto piloto, para levar isso para a empresa inteira? Não é só apertar um botão, né? Agora a gente vai ver os desafios práticos e o que dá para fazer para escalar essas soluções do jeito certo. Levar isso para toda a empresa não é moleza. Existem desafios bem reais. Primeiro, achar gente que entenda de IA para construção não é fácil. Segundo, muitas vezes os dados da própria empresa são uma bagunça. Tem também a resistência das pessoas, né? Aquele clássico, mas a gente sempre fez assim. E claro, tem a questão super séria de garantir a segurança de todas essas informações. Mas, olhando para o que deu certo por aí, dá para montar um tipo de receita de bolo. O passo a passo seria mais ou menos assim. Primeiro, comece pequeno. Escolha um tipo de documento que causa muita dor de cabeça e prove que a IA funciona ali. Segundo, arrume a casa. Organize os dados, crie padrões. Terceiro, teste, meça os resultados e ajuste o que for preciso. E o mais importante de tudo, treine as pessoas, ajude na mudança de mentalidade e crie regras claras para todo mundo usar a IA de forma segura e responsável. E para a gente fechar, fica uma provocação. Com ganhos tão óbvios de tempo, de qualidade e principalmente de dinheiro, será que o maior risco para uma construtora hoje não é o de tentar usar IA? Será que o maior risco, na verdade, não é o de não fazer absolutamente nada e simplesmente ficar para trás? A tecnologia já está redefinindo as regras do jogo, e quem se mexer agora tem uma chance enorme de ser o líder de amanhã.